Vamos com as informações, então, ao vivo, aqui no Boa Tarde Fox. André Cavalcante esperando aqui para trazer informações e participar do programa com a gente. Boa tarde, André Cavalcante. Boa tarde, Nivaldo Preto. Boa tarde, Fox. É isso, estamos aqui no nosso plantãozinho básico à frente do CT do São Paulo. Dia de reapresentação da equipe e um dia muito mais tranquilo aqui do que em semanas anteriores. Se o ambiente não é de extrema leveza, pelo menos é um ambiente bem mais leve do que o da semana passada, quando o time se apresentou depois de derrota no clássico contra o Corinthians. Depois, no meio de semana, o São Paulo venceu o Madureira pela Copa do Brasil, mas não convenceu. Muitas críticas dos torcedores. No último sábado, o desempenho do São Paulo contra o Botafogo de Ribeirão Preto não foi um desempenho exemplar, não está acima de qualquer suspeita. O São Paulo teve suas dificuldades, sim, contra a equipe do interior paulista, mas pelo menos alguns tópicos polêmicos, ou um tópico polêmico, o mais polêmico do São Paulo nas últimas semanas, esse assunto se acalmou. Obviamente, estou falando do peruano Cueva, que chegou a ser barrado de alguns jogos, 3 jogos para ser mais exato. Pediu desculpas para o grupo, teve esse problema de disciplina. Os dirigentes são paulinos barraram Cueva, decidiram que era hora do Cueva retornar, voltar a ser relacionado justamente no jogo do último sábado. O Cueva foi para o banco de reservas, não fez biquinho ou suportou bem o banco de reservas, entrou no decorrer da partida, jogou bem, fez um gol, depois pediu desculpas, já tinha pedido antes, na verdade, desculpas para todos os jogadores. Quando fez o gol, foi lá para perto do torcedor, fazendo um gesto também, pedindo desculpas para o torcedor são paulino. Então a situação se acalmou. Eu acredito que é praticamente uma página virada, pelo menos assim espera o São Paulo, o assunto Cueva e os problemas disciplinares do jogador, que inclusive depois desse jogo de sábado ainda tomou um puxão de orelha do Ricardo Gareca, o argentino técnico da seleção peruana. Gareca inclusive deu uma intimada no Cueva, disse que se ele não se enquadrasse poderia ficar de fora da Copa do Mundo da Rússia no meio do ano. Portanto, são muitas coisas em jogo para o peruano voltar a repetir aqueles atos de indisciplina, e é isso que o São Paulo espera daqui para frente. Portanto, um ambiente bem mais tranquilo por aqui, e hoje, nesta segunda-feira, pelo menos é o que a gente aguarda, o São Paulo deve confirmar mais um reforço para essa temporada 2018 e possivelmente, provavelmente, o último reforço. Pelo menos foi isso que disse o Raí na última entrevista coletiva, Raí, diretor executivo de futebol de São Paulo, que depois de apresentar o atacante Trellis, o Meia Nenê, o São Paulo tentaria um jogador de beirada de campo, e esse nome é o nome do Valdívia, que tem o passe vinculado ao Internacional de Porto Alegre, mas estava emprestado ao Galo Mineiro. O Atlético Mineiro não está usando o jogador, liberou sem maiores ressalvas, e o São Paulo deve fechar esse vínculo com o Valdívia de empréstimo até o final desse ano. E ainda hoje, possivelmente dentro do Boa Tarde Fox ou dentro da programação dos canais Fox Sports, a gente vai trazer a informação do anúncio oficial do Valdívia, fechando o ciclo de contratações para o São Paulo em 2018. Preto, amigos do Boa Tarde Fox, como vocês podem notar, a gente está aqui ainda do lado de fora do CT, a gente até está liberado para chegar ali no estacionamento, um pouquinho mais adiante, mas não estamos liberados para acompanhar a atividade, mas isso não deve durar muito tempo não. Hoje o treino não é fechado, dentro de mais alguns instantes a gente vai acompanhar a atividade do dia, teremos entrevista coletiva, enfim, teremos novidades são paulinas nesta segunda-feira. E você fez certo, para ficar onde você está e entrar só um pouquinho ali, fala, também não quero, eu vou ficar aqui fora, a hora que vocês abrirem eu vou lá ver o treino do São Paulo. Mas lá tem água. E trazer água. Cafezinho e sombra. Vocês estão precisando de café e água. Ô André, deixa eu te falar uma coisa. Oi, fala você primeiro, pode falar. Diga. Não, é que só para explicar, é que existe uma orientação da assessoria de imprensa do São Paulo para que a gente não faça as entradas ao vivo dentro do estacionamento, porque passam jogadores, de repente a gente pode conseguir uma imagem que eles não querem que a gente mostre ao vivo, entendeu? Por exemplo, o Luiz Fabiano está utilizando a estrutura do CT desde o final da semana passada, então eles pedem essa privacidade para que a gente só faça a entrada ao vivo dessa parte aqui, de fora do CT, e quando for liberado aí a gente pode mostrar o que está rolando no dia a dia, só que a gente tem que aguardar a liberação da assessoria. Tá bom, então a gente aguarda, Juca, vê se libera logo aí a entrada do André Cavalcante. André, no Boa Noite Fox de hoje, nosso convidado vai ser o Ricardo Rocha. E você, como grande perguntador, e adora fazer isso, fique à vontade nessa edição do BTF. Além da entrevista com o Ricardo Rocha, teremos o bate-pronto com ele.
Ó, você fica à vontade. Bate pronto com o Ricardo Rocha a partir das 9h, 21 horas no Boa Noite Fox. Então você participa também, André, e não precisa nem mandar para o WhatsApp. Já pode fazer a pergunta aqui no Boa Tarde Fox, mesmo hora que você voltar com mais informações do Tricolor. Tá bom, André? Combinado assim? Fechou, daqui a pouquinho eu tô de volta. Então tá bom, André, muito obrigado. Já do lado de dentro do CCT de São Paulo, trazendo informações pra gente. O Ribeirão tá louco para falar do jogo, vai falar do jogo, vai falar de todos os jogos na rodada do Paulistão e de outros campeonatos também. Mas agora, o assunto mais tratado pelo André, Helena, foi Cueva. Então vamos aproveitar, porque você viu, né, que o André falou que o Cueva pediu desculpas, que o ambiente está mais calmo nesse sentido. Vamos dar uma olhadinha então no Instagram oficial do São Paulo, que divulgou fotos dos bastidores. Como disse o André Cavalcante aqui pra gente, o Cueva pediu desculpa aos companheiros, estamos vendo ele aí com o Reinaldo, antes da partida, rindo. E olha só, uma foto com a diretoria, tá? Ele abraçado com o Lugano e com o Ricardo Rocha também. Então são as fotos de divulgação do São Paulo, lembrando de tudo que aconteceu. O Cueva que teve esse comportamento indisciplinar, 6 dias de atraso na pré-temporada, ele foi vetado, não foi relacionado para 3 partidas e é esse ponto que eu queria chegar também. O André Cavalcante falou que ele levou um puxão de orelha do Gareca, o Gareca que já treinou o Palmeiras, sabe da importância do futebol paulista, conhece muito bem o São Paulo, foi acompanhar a partida diretamente no Morumbi e ele deu esse puxão de orelha no Cueva pessoalmente. Ele foi ver a partida entre São Paulo e Botafogo de Ribeirão Preto. E aí falou com o Cueva. Então tá aí, a gente tá mostrando as fotos do bom ambiente do São Paulo. Foram jantar depois. Os dois saíram juntos do estádio do Morumbi. O Cueva não saiu com a delegação ou com o seu carro próprio. Foi com o Gareca direto para um restaurante para eles jantarem e baterem um papo. O Gareca colocou o Cueva na berlinda. Falou, você não está garantido na Copa. Precisa jogar e jogar bem pelo São Paulo para se garantir no Mundial. Então depois de tudo que aconteceu, 6 dias de atraso na pré-temporada, o Cueva que tinha se desentendido também com a diretoria depois que eles tinham vetado uma proposta do futebol árabe, tá? E a gente consegue ver que o clima tá mais favorável para o Cueva para que ele volte a jogar o bom futebol no São Paulo. E vamos ver como foi o jogo e a vitória do